Opa, vocês estão bom? Eu espero que sim. Então vamos esperar aquela continuidade. E a gente continua no parque, né? E se vocês se lembram, o Prota precisa completar 3 missões. E nos capítulos anteriores, ele completou a primeira, salvando a Jurema de uns piratas. E ao sair dessa missão, ele faz a Jurema assinar um contrato temporário com ele. E agora, os dois estão juntinhos. Então a Jurema pergunta para onde eles têm que ir agora. E vocês se lembram do motivo da Jurema ficar presa nessa DG? Pois é, ela estava se escondendo dos amigos para não precisar ir na Casa Assombrada. E o que o Prota responde para ela nesse momento é que eles vão ter que ir para a Casa Assombrada. E isso já deixa ela se cagando de medo. E o Prota, percebendo isso, pergunta se ela tá com medinho. Mas ela, com todo o orgulho que tem, fala que não está com medo. E que uma pessoa como ela não sente medo de nada. Só que o Prota nesse momento fala que acreditaria nela se ela falasse isso sem fazer a cara que tá fazendo agora. Mas ainda assim, ela fica insistindo, falando que não está com medo. Então o Prota fala para ela se preparar, pois agora eles vão entrar na Casa Assombrada. E nesse momento se abre um portal e o Prota nem perde tempo para entrar. E como a Jurema tá se cagando de medo, ela pede para ele esperar. E ao entrar, o sistema vai logo apitando para eles: você entrou na Casa Assombrada. Você precisa sair da mansão sem quebrar nenhuma das 3 regras. E algumas de suas habilidades foram seladas. Descrição da missão: esse lugar é assombrado e cheio de segredos. Capture toda a verdade da mansão usando a câmera. Revele essa verdade e saia dessa mansão. Recompensa: habilidade de ilusão, falha, morte, condições para falhar, não sair no tempo limite e não conseguir revelar os segredos. E após eles entrarem na DG, eles ficam com essa aparência. E se vocês se lembram, essa é uma DG temática e eles têm que seguir seus personagens. A personagem da Jurema vai ser a garota que vai segurar a câmera. E o Prota, ele é um streamer que grava vídeos de terror. E enquanto eles estão conversando, uma figura muito sinistra aparece atrás deles e dá a eles boas-vindas. E olha a cara desses dois ao verem a pessoa que está falando com eles. Essa figura suspeita se apresenta e diz se chamar Alfred. E fala que é o mordomo dessa mansão e que vai receber eles conforme as instruções do dono dela. E após essa apresentação, o mordomo diz que o conde pediu para apresentar a mansão a eles da melhor forma possível. E com toda essa situação, o Prota ele tá todo desconfiado, enquanto a Jurema tá morrendo de medo, é claro. E a DG, ela é bem megera, ó, deu a câmera logo para a medrosa. E depois de adentrar essa divertida mansão, o mordomo fala que eles provavelmente devem estar com fome, já que eles tiveram uma longa jornada. E fala que vai levar eles para comer algo. Só que no meio do caminho, o Prota vê em cima de um estante um jarro. E ele vai dar uma olhada direitinho. E tem uma etiqueta nesse jarro: para a garota mais bonita e boba do mundo. E se ligue na data. E enquanto o Prota tá olhando fixamente para esse jarro, a Jurema dá uma olhada para um quadro e comenta que ele é bastante bonito. E isso chama a atenção do Prota também. E nele tem uma garota segurando seu doguinho. O Alfredo fala que no retrato é a dona da mansão. E como é uma investigação, o Prota já começa a falar sobre o retrato, dizendo que ele deve ser bastante importante, já que ele tá bem conservado. E nesse momento, o Alfredo ele começa a dar uns sinais bem estranhos, pois ele diz que tem muitas memórias e sonhos bastante felizes daquela época. Isso deixa o Prota um pouco incomodado e a Jurema com mais medo da cara desse mordomo. E depois que o Alfredo fala isso, ele chama os garotos para continuar o caminho até a sala de jantar. E eles não tem muito o que discutir, né? Só tem que continuar seguindo essa figura sinistra para concluir essa DG. E enquanto eles estão seguindo esse caminho, o Prota começa a pensar sobre a missão, mas a Jurema esbarra nele e ele percebe que ela está assustada. Então ele já começa a provocar ela, lembrando que ela tinha dito que não tinha medo de nada. Só que ela diz que não está acostumada com isso e que só precisa de um tempo para poder processar tudo. Mas nesse momento, o mordomo para repentinamente e fala que eles chegaram no seu destino. E os dois meio que ficam impressionados com o tamanho da mesa de jantar. O Alfredo fala que esse jantar foi feito especialmente para eles e pelo próprio dono da mansão. Assim ele fala para os garotos comerem à vontade. E ao dizer essas palavras, ele sai do local, dizendo que vai voltar quando eles terminarem de comer. Os dois acham essa situação meio estranha e a Jurema diz que o maluco nem sequer piscou uma vez. E completa falando que ela acha que eles não podem comer o que está na mesa. O Prota concorda e diz que é para eles aproveitar esse tempo que estão sozinhos para poder dar uma investigada. A Jurema pede para ele esperar, pois ela quer usar a habilidade dela para ver se descobre algo. Então ela usa a aceleração de pensamento e assim ela começa a dar uma escaneada em tudo que está no local. E quando ela termina de fazer a investigação, ela fala que descobriu algo. O Prota ele fica impressionado pela velocidade que ela investigou tudo e pede para ela falar o que descobriu. Ela diz que a dona da mansão é provavelmente uma criança e que aparentemente ela tem 12 anos. E ela está falando isso com base nos móveis dessa sala. E ela aponta para uma cadeira que provavelmente deve ser do dono. Ela diz que essa cadeira é mais alta do que as outras e fala também que a altura dos outros móveis também são baixas. E com essa descoberta maravilhosa, o Prota decide sair desse local e ir procurar pelos segredos. E ela concorda. E enquanto o Prota ele tá indo em direção à porta, a Jurema ela já tá pensando em surrupiar a câmera. Mas quando ela olha para frente, ela vê que o Prota tá parado. Então ela pergunta o que ele tá fazendo parado que nem banana. E ele diz que a praga do mordomo trancou eles nessa sala. E ao ouvir isso, a Jurema fica desesperada
desesperada, pois não acredita que está preso nesse lugar. Ela diz que eles não podem ficar presos nesse local por causa da missão, já que eles têm um tempo limite, mas a gente sabe que ela tá se cagando de medo. O Prota fala para ela ficar calma, pois como eles são ADG, sempre tem uma forma de sair desse local. Ela fica um pouco animada com as palavras do Prota, mas ela continua chorando. Mas mesmo assim, ela vai dar uma olhada pelo local, pois como ela quer sair daí, ela tem que dar seu jeito. E enquanto a Jurema tá procurando por todo local uma saída, de repente ela encontra algo e chama o Prota para falar o que achou. A Jurema fala que tem algo de errado com a câmera, pois tem algo esquisito aparecendo nela. E o Prota vai dar uma olhada para ver o que diabos ela tá falando. E o que ele vê deixa ele com essa cara. E o que esses dois viram foi o corpo do Alfredo em cima da mesa. E lá vem um dos segredos. O Alfredo que acompanhou eles é um Alfredo falso. E ele se pergunta quem é o Alfredo de verdade. E nesse momento, a Jurema já pensa em usar mais a câmera para poder descobrir mais segredos sobre esse local. E nesse momento, o Prota toma a câmera da mão da Jurema e começa a usar mais a cabeça. Já que eles descobriram que o Alfredo falso é um dos segredos por causa da câmera, então a Jurema deduz que ao usar a câmera, as imagens que aparecem nela irá mostrar o passado. E depois deles deduzirem isso, o Prota entrega a câmera novamente para a Jurema. E o Prota ele só devolveu isso para ela, pois ele quer investigar algo sozinho, já que quando ele entrou nessa sala, ele sentiu uma pequena magia. Provavelmente é uma ilusão. E isso só aparece em uma DG com armadilhas. Então ele começa a usar sua habilidade. E ao tocar na mesa, a habilidade ativa, a análise absoluta. Só que essa habilidade falha, pois a DG cancela ela. E o Prota ele fica até impressionado, pois ele não sabia que essa DG era tão difícil. Então ele pergunta o que a Jurema está fazendo. E ela diz que está procurando uma chave ou um dispositivo para sair desse local, já que a única diferença nesse lugar, mostrada através da câmera, é a comida e o Alfredo de pé junto. Sim, amigos, a comida é o Alfredo. Então o Prota já se toca e já pensa em usar outra coisa para procurar algo, pois como ele disse que sentiu uma magia bem fraca e pensou que era ilusão, então ele usa seu olho mágico para aumentar sua sensibilidade à mana. E ao usar isso, ele percebe algo brilhando. E assim ele fala para a Jurema que deve ter algo dentro da gelatina, só que ela lembra de algo. Ela lembra que toda essa comida é o Alfredo de pé junto. A Jurema, ela fica retraída, pois ela não quer mexer na comida. E para distrair ela, o Prota pergunta se ela tá com medo. Ela fica irritada, é claro. Então ela decide ir nessa gelatina e começa a mexer bastante nela. Só que é gelatina aos olhos normais, mas prestem atenção na câmera. E sim, ela achou a chave. E ao encontrar ela, o segundo segredo da mansão foi revelado. E o segredo é magia ilusória. E em outro cômodo da casa, tá lá o falso Alfredo observando o Prota e a Jurema. E prestem atenção no que ele diz. Parece que os nossos convidados não gostaram do jantar. Nós precisamos cuidar mais dos nossos convidados. E eu não posso falhar, já que eu sou o mordomo Alfredo. E como eles acharam a chave, os dois saem daquele local rapidamente. Só que dessa vez, eles estão usando a câmera direitinho. E através da lente, a Jurema vê uma enorme bagunça. E o Prota pergunta se tem alguma coisa dentro desse quarto. Ela diz que sim. E comenta que como Alfredo levou eles para jantar, provavelmente a próxima parada ia ser o quarto de hóspedes. E que na entrada tá cheio de ketchup. E ao ouvir isso, o Prota fala que os dois vão ter que entrar nesse quarto. Só que a Jurema, ela tá num cagaço, que nem o Wi-Fi passa. Mas o Prota fala que eles têm que entrar para completar a missão. E pede para ela falar se vê alguma coisa estranha pela câmera. E após entrar nesse quarto, o Prota começa a observar ele melhor, para tentar achar algum tipo de segredo mais rápido. Mas enquanto ele tá observando a janela, um vulto passa por trás dele. E se vocês perceberam, a Jurema não tá nesse quarto. E quando ele olha para trás, ele vê uma figura parecendo uma criança. E enquanto ele tá bastante focado nessa garotinha, ela de repente começa a apontar para ele, parecendo que quer avisar algo para ele. E esse algo é o mordomo atrás dele. E nesse momento tudo se apaga. E alguns minutos se passam e o Prota acorda em outro lugar. E ele tá um pouco desorientado, porque ele olha para o lado e vê uma figura desconhecida. Mas quando ele se recupera, ele vê que era apenas a Jurema. Ela pergunta se ele tá bem. E como ele acabou de acordar, ele pede para ela não ficar gritando. E eles estão em uma masmorra. E o Prota fica bastante irritado, pois sua magia nesse lugar é bastante limitada. A Jurema fala que ela pode usar a habilidade dela novamente para ver se acha alguma saída. E também vê onde está o mordomo. Ela olha tudo ao redor e fala que é meio sinistro um mordomo ter um lugar desses. Mas o Prota fala que ela não precisa usar a habilidade, já que tem uma saída na frente deles. Então ele carrega toda a sua magia que ele tem nesse momento e mete um socão nas grades. E isso deixa a Jurema bastante espantada, pois esse soco fez um buraco enorme. O Prota fala que eles têm que sair desse local logo, pois o Alfredo ele pode aparecer novamente.
novamente. E quando eles estão saindo da cela, lá de trás vem uma criatura em alta velocidade para cima do Prota, mas é apenas um doguinho. E o Prota percebe que ele está segurando alguma coisa. E quando a Jurema vê esse doguinho, ela fala para o Prota soltar ele rápido, pois é muito estranho ter um doguinho nesse lugar. Mas o Prota fala que é só prestar atenção nele e olhar a mana dele, e ela vai ver que é só um cachorro normal. Só que quando a Jurema chega perto dele, o cachorrinho fica com bastante raiva. E ao encontrar esse doguinho com a chave, uma missão é desbloqueada. Essa missão manda eles irem para o quarto andar e procurar pelo diário do dono da mansão. E se eles completarem isso, a sua recompensa vai ser a liberação de toda a magia que estava restrita. E o Prota, ao ouvir isso, ele dá aquele sorrisão, pois ele quer essa recompensa. E assim eles saem do local. E quando eles chegam no terceiro andar, o Prota pergunta onde está a câmera. A Jurema diz que o mordomo pegou ela. E dessa forma, eles não têm escolha, a não ser procurar por pistas sem ela. Mas nesse momento, o fantasma daquela garotinha aparece novamente. E galera, não é que a Jurema perdeu seu medo depois de ser presa, pois ela fica cara a cara com o fantasma. E ela tenta puxar o Prota e fala para ele que nesse momento não é hora de ficar batendo papo com gente morta. Só que o Prota apenas ignora ela e pergunta para a garotinha por que ela continua nessa mansão, mas ele fica sem nenhuma resposta. E dessa forma, ele tenta outra abordagem. E se ela quer ajudar de alguma forma, então ele pede para ela mostrar o caminho para o quarto andar. E isso ela pode responder. Então ela mostra a direção para onde eles têm que ir. E com essa pequena dica, o Prota agradece e fala que quando ele sair desse local, ele vai acender um incenso para ela. E no caminho do quarto da garotinha, o Prota ele derrota várias armaduras vivas. E a Jurema fica até surpresa, pois o garoto sozinho derrotou várias. E com isso, ele abre a porta do quarto. E o sistema avisa que ele chegou no seu destino. E o quarto ele tá todo bagunçado. E o diário está em cima da mesinha. A Jurema ela tenta ir em direção a esse diário, mas o Prota segura ela. E fala que eles vão apenas fazer a missão que pediram para eles. E enquanto ele tá lendo o diário, ele pede para ela procurar outra pista. Assim ele pega o diário para ler. E o sistema já avisa que nesse diário eles vão encontrar o último segredo. E nesse momento o Prota abre um sorrisão, pois ele também quer isso. Então ele começa a ler. 7 de maio. Minha pele está ficando cada vez mais pálida. O doutor da capital já veio aqui e me tratou várias vezes, mas não parece ter tido muito efeito positivo. Será que eu vou morrer sem ao menos poder ver o lado de fora? 10 de maio. Meus pais disseram que iriam me comprar uma boneca que eu tanto queria. Papai e mamãe são os melhores desse mundo. Eu não vejo a hora deles irem até a cidade daqui a 2 dias. 12 de maio. Eu recebi um comunicado que papai e mamãe morreram, depois de serem atacados por um assaltante. Eu não consigo parar de chorar. E se eu não tivesse pedido tanto por uma boneca, meus pais ainda estariam vivos? 15 de maio. O funeral finalmente acabou. Como eu era a única herdeira de sangue do conde, acabei me tornando a dona dessa mansão. Mas eu não me sinto feliz com isso. Estou sozinha. Eu sempre ficarei assim. 4 de julho. Eu encontrei uma menina. Parece que estava entrando escondida na mansão para colher algumas flores. Parece que ela é da mesma idade que eu. Eu gostei muito dela, porque ela se parecia muito com a minha boneca. Acho que eu deveria perguntá-la se ela gostaria de viver comigo. 20 de julho. Me disseram que aquela menina sequer tinha um nome. Então eu comecei a chamá-la de Sally. Nós brincamos todos os dias juntas na mansão. Eu estou muito feliz por ter uma amiga. Eu queria que todos os dias fossem assim. 8 de setembro. O Alfred saiu sem me dizer uma palavra sequer. De acordo com a Sally, parecia que ele precisava ir à cidade rápido. Eu me sinto muito ansiosa por algum motivo. 10 de setembro. O Alfred voltou para casa, mas parece que ele está muito diferente de antes. Parece que a Sally está escondendo algo de mim. Ela deve saber o que aconteceu com ele. 9 de novembro. Eu consigo ouvir vários gritos vindo do quarto. A minha babá e minha empregada não param de chorar e gritar. Será que eu estou sonhando? Não mesmo. Mas eu não sei se isso é tudo mesmo real. Tô com medo. O que está acontecendo aqui? A Sally e o Alfred estão me trancando no quarto todos os dias. Parece que eles querem me matar. O que eu devo fazer? E ao terminar de ler, todas as suas restrições de habilidade são retiradas. E o Prota fica com uma cara de ódio, pois após ler esse diário, ele começa a entender o que aconteceu. Depois que os pais da garotinha faleceu, toda a vida dela mudou. E mudou de uma forma bem sinistra. E a Jurema, que deveria estar procurando algo, começa a falar umas besteiras. Assim ela começa a mudar de forma. E o Prota não fica muito surpreso. Na verdade, ele está bastante irritado, pois essa coisa é um doppelganger, uma criatura que imita outros seres. E enquanto esse bicho está falando um monte de besteira, aparece uma porrada de Alfredo atrás dele, e com isso o sistema avisa que todos os segredos foram revelados, e nesse momento ele só tem uma coisa para fazer, que é sair dessa mansão.